O presidente Lula deve manter a posição de não comparecer à posse de Javier Milei, mesmo após receber uma carta do presidente eleito da Argentina, segundo fontes ouvidas pela âncora da CNN, Raquel Landim. Um telefonema ao argentino, no entanto, não está totalmente descartado. Milei convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump. Ainda não há definição se Lula vai ou não telefonar para Javier Milei, parabenizando pela eleição, o que acabou sendo feito por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. No domingo, a futura chanceler do governo Milei, Diana Mondino, esteve no Brasil para uma visita surpresa e trouxe uma carta do presidente eleito para Lula. Na carta, Javier Milei convida o presidente Lula para a posse e fala na construção de pontes. Caio, após a carta de Milei, Lula deve reavaliar a decisão de não ir à posse do presidente eleito da Argentina? Olha, Leandro, eu acho que o que nós devemos exigir das lideranças políticas é coerência, né? Qual era a crítica que a esquerda brasileira, uma das principais críticas que a esquerda brasileira fazia à candidatura de Milei? Justamente essa ideia de distanciar ambos os países. Quem acompanha aqui o grande debate, nossos espectadores assíduos, sabem que eu sempre disse que uma coisa era a postura retórica do candidato, outra é a postura do futuro chefe de Estado. E aqui a gente percebe uma mudança drástica, né, na oratória, no tom de linguagem, esse tipo de coisa. A carta é absolutamente cordial e convida a uma reaproximação. Vamos lembrar que não só o presidente Lula, mas também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outras lideranças partidárias ligadas à esquerda, ligadas ao Partido dos Trabalhadores e lideranças congressuais do Brasil, foram grandes críticas da candidatura de Milei. Então, os ataques, ou não gosto de usar essa terminologia, as críticas, elas foram mútuas, né? Então, cada um estava defendendo a sua posição do ponto de vista político, mas essa não é a hora mais de pensar como político, e sim como chefe de Estado, como chefe de governo, né? Porque a gente está falando aí de grandes parceiros comerciais. Se não me engano, a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Então, é natural, né, que o governo prestigie a Argentina, o Estado argentino, independentemente do governo que aí está. Vamos lembrar o esforço que o Brasil fez para inserir a Argentina em organizações multilaterais, né, de natureza financeira, para a captação de recursos para o Estado argentino. Se Lula se distanciar agora do governo Milei, o que vai ficar parecendo é que, na verdade, né, como a gente às vezes avalia ao analisar as questões do Foro de São Paulo, o interesse do Brasil era simplesmente financiar a esquerda argentina e não a própria Argentina. Alessandro, após a carta, o presidente Lula deve reavaliar a decisão de não ir à posse? Olha, Leandro, existe um ditado, um princípio em política, que é o de que a política é a arte do possível e de que um governante não deve fazer nada, do vazio, criar nada do vazio. E eu acho que o Milei, ele desconhece, pelo menos acho que talvez pela sua falta de experiência, ele desconhece essa regra ou desconheceu ao longo da sua campanha. Ou seja, ele prometeu um conjunto de propostas, ele elaborou populistas, mas veja, um populismo generalizado, desde o fim do Banco Central, ou seja, uma espécie de liberalização total do setor financeiro, desregulamentação. Bom, eu não vou aqui recitar, que eu acho que aqui na CNN a gente já fez bastante debate sobre essa questão. Mas o fato fundamental é que ele propôs, em diversas frentes, ele apresentou propostas impossíveis, irrealizáveis do ponto de vista concreto. Veja, não é que a proposta em si não era realizável, do ponto de vista geral da população, ou seja, isso representaria basicamente uma espécie de falência total do Estado argentino se ele colocar em prática tudo aquilo que ele propôs ao longo da campanha. E agora a gente se vê, né, o Milei se vê em choque, né, total com a política real, com a realidade política. E a realidade política está fazendo, pelo menos ele, abaixar um pouco o tom e vendo que ele não tem conjuntura para colocar talvez nem a metade daquilo que ele propôs. A médio prazo isso vai ter algum efeito político, a gente vai tentar assistir isso aí logo mais, ver como é que vai ser o grau de decepção das pessoas, seus apoiadores, se vai ter ou não, se vai ter aquilo que alguns gostam de chamar na América Latina de estelionato eleitoral. E a carta que ele envia ao presidente Lula, no fundo, é efeito um pouco disso, ou seja, ele ataca de maneira muito pessoal o presidente Lula,
E de repente vem uma carta, convite dizendo vamos manter o diálogo, ou seja, a racionalidade. Ao contrário do Milei, o presidente Lula me parece que tem pelo menos uma experiência política muito maior e uma habilidade política muito maior. A questão agora de ir ao evento significa, em primeiro lugar, esquecer, logicamente, as mágoas pessoais, que eu acho que para o presidente Lula não há grandes problemas com relação a isso. A questão realmente agora é elementos diplomáticos, ou seja, o Milei está convidando, e foi comemorado, aliás, vamos ser sinceros, a vitória do Milei foi comemorada no mundo inteiro pela extrema-direita. Os grupos internacionais de extrema-direita comemoraram. Pode-se dizer, o Milei não é tão de extrema-direita assim, ele é mais liberalizante. Bom, não interessa. O ponto fundamental é que há uma comemoração generalizada. E todos querem ir à posse do Milei. Como é que fica uma ida do presidente Lula nesse exato momento lá? O que me parece que vai acontecer vai ser um diálogo constante. Não acho que o governo brasileiro nem o governo Lula vai deixar de manter diálogo, vai manter o respeito. Eu acho que tem todo um respeito com relação à população argentina. Como o Caio bem disse, tem toda uma relação, um laço internacional, desde econômico, cultural, né, elementos sociais que estão vinculados aí à história dos dois países. Okay. Não acredito que isso vai acontecer qualquer tipo de problema se o presidente Lula não for na posse do Milei.